Capítulo 15. Outras provas e esclarecimentos. O futuro da personalidade humana. Chegando a este ponto do curso, os assistentes pediram outras provas e explicações da teoria da queda. Embora repetindo os mesmos conceitos já desenvolvidos, faremos isto com palavras e aspectos diferentes, para elucidar os problemas sob outros primas e deixar bem esclarecidos os pormenores, permitindo reconhecer o fenômeno cada vez mais exatamente. Com esse pedido, demonstraram que haviam compreendido o quadro geral, manifestando a vontade de se aproximarem dele um pouco mais, a fim de observá-lo e compreendê-lo melhor em seus vários aspectos. Supondo que o leitor se ache, provavelmente, neste mesmo estado de espírito e que novos esclarecimentos poderão lhe interessar, continuaremos a expor as perguntas feitas no curso e as nossas respostas. Pergunta: para nós, situados em nosso mundo, na posição de antissistema, é possível fazer uma ideia do sistema só com os meios comuns das vias racionais, sem ter de recorrer à inspiração? Resposta: sim, o observador normal pode, sem ter que recorrer à intuição, encontrar em nosso universo os elementos para reconstruir, por via racional, a estrutura do sistema, obtendo por si mesmo provas e confirmações da visão. Nesse caso, o estudioso poderá tomá-la, inicialmente, apenas como hipótese de trabalho, para depois, num segundo tempo, verificar que ela, conseguindo explicar a razão pela qual o nosso universo está construído assim, pode ser aceita como teoria. Essa teoria é justamente a visão. Isto é possível porque não estamos fora do sistema, mas apenas numa sua posição invertida. O nosso universo decaído continua a existir em função do sistema não decaído, do mesmo centro de tudo, Deus. O nosso antissistema não representa um modo independente, separado. No todo, só é possível a existência de um único modelo, o sistema de Deus. Não pode haver outros modelos e sistemas, porque não há outros criadores. Se existem outras formas, elas só podem ser derivadas do primeiro modelo, Deus. Isso significa que o sistema é o único ponto de referência e ponto final da evolução, cujo caminho está pré-estabelecido, não podendo ser outro. Se o antissistema, então, é uma reprodução invertida do sistema, não será difícil reconstruir a sua imagem, endireitando essa reprodução invertida. A relação de filiação permite ver, através dos traços do filho, os traços do pai. Se a derivação foi endecida, no sentido destrutivo, pode-se regressar à fonte, subindo no sentido construtivo. Nossa atual condição representa um estado patológico. A doença nos permite estabelecer o estado de saúde, porque existe em função dele. O negativo nos indica o positivo. O mal nos revela o bem, a dor nos mostra a alegria, o erro prova a verdade. Luz e sombra são conexas, e a sombra serve para compreender e procurar a luz. Onde tudo é luz, num todo homogêneo, sem sombra, não é possível nenhuma distinção. Então, para conseguir ver a posição correta do sistema, basta endireitar a posição invertida do antissistema, existente sob nossos olhos, contrapondo ao processo de decomposição ocorrido na queda, o processo de recomposição que ocorre agora na evolução
e que une o ponto de partida da descida com o ponto de chegada da subida. Um polo nos fala do polo oposto, inverso e complementar. Assim, o antissistema nos mostra o sistema. Da mesma forma como se vê um edifício espelhado num lago, podemos ver o sistema espelhado às avessas no antissistema, que é o nosso mundo. Na imagem refletida, os primeiros planos aparecem como últimos e vice-versa. Em nosso mundo, os valores mais apreciados são os menos valiosos, aqueles fictícios da matéria, e não os reais e eternos do espírito. O premiado na luta pela vida é o mais forte, que vence submetendo o próximo, e não o mais honesto, que trabalha a favor do próximo. Assim, os valores do sistema aparecem na Terra, mas frequentemente invertidos, em forma dissimulada, para enganar melhor. Exalta-se a bondade, mas, de fato, os bons são considerados como simplórios a serem explorados. Faz-se muita questão de todas as virtudes, mas somente para os outros. Defende-se o amor ao bem, observando-se os defeitos e o mal, mas apenas no próximo, porque custa muito menos corrigir os outros do que a si mesmo. Louva-se a honestidade, mas, na verdade, a sociedade castiga severamente os honestos. O móvel de toda essa humanidade é o egoísmo separatista, principal qualidade do antissistema, que nos indica a qualidade oposta, o altruísmo unificador, qualidade principal do sistema. A primeira coisa que fazem os involuídos, como todos os seres inferiores do antissistema, é agredir para impedir no outro a expansão vital e até mesmo a vida. Para eles, assim como para todos, a vida é o máximo dom, que eles, por sua posição de egoísmo separatista, procuram agredir para infligir o máximo prejuízo. Para os que vivem somente no plano físico, esse é o maior prejuízo, mas para o evoluído que vive no plano espiritual, a perda da vida física pode ser, ao invés, uma libertação para entrar numa forma de vida muito maior. Assim, este nosso mundo revela a natureza de outro mundo perfeito, oposto a ele, sendo que este mesmo mundo humano não é compreensível senão em função daquele outro mundo mais perfeito. Então, sistema e antissistema, pelo fato de se condicionarem, justificam-se e explicam-se reciprocamente. Se observarmos bem, veremos que, apesar da queda, eles permanecem indissoluvelmente ligados. Coloquemos no positivo tudo o que há de negativo em nosso mundo e teremos o sistema. Como poderia o homem, além de conhecer o mal, ter consciência do bem e compreender o conceito de perfeição, se não existissem essas qualidades no estado puro e completo em outro lugar? O nosso antissistema, mostrando o sistema, constitui uma prova de sua existência, indicando as qualidades que deve ter. Os dois permaneceram tão ligados que a maior estrada da vida, representada pela evolução, os liga, desembocando no sistema, sua meta final, que a orienta e a justifica, pois ela se destina a endireitar todo o antissistema na posição de sistema, para trazê-lo de volta ao seio de Deus. Então torna-se realidade aquilo que em nosso mundo aparece apenas sob a forma de ideal e que os homens práticos julgam ser sonho. Tem existência real o que em nosso mundo é apenas aspiração,
por pertencer ao futuro da evolução. Acham-se realizados os valores do sistema, opostos ao do antissistema. Realiza-se a inversão do invertido, com o seu endireitamento. Revalorizam-se os verdadeiros valores, agora desvalorizados. Fundem-se todos num estado orgânico unitário, movidos pelo altruísmo, motor de tudo. Continuemos a desenvolver este assunto, embora ele exorbite dos limites da pergunta. Em nosso antissistema, o sistema não foi totalmente destruído, pois continua existindo aí em estado de germe. Além disso, uma vez que por meio da evolução, um pouco do caminho da subida já foi realizado, alguns elementos do sistema já reapareceram por aqui. Com isso, o sistema dá provas de sua existência, estando os dois, assim como pai e filho, conexos e interpenetrados. Há, portanto, o fato positivo de que o sistema existe em nosso mundo, embora em estado de ideal. Algumas características do sistema já se vislumbram aqui embaixo, embora como exceção. Se é difícil tais concepções conseguirem se concretizar na realidade, não há dúvida que elas existem como anseio instintivo de nossa alma, porque a todos agradaria ser bons e perfeitos se a evolução não requeresse tanto esforço. De onde vem esse anseio? Como é possível desejar algo que não se conhece? E como é possível conhecê-lo sem o haver possuído? Nada disso pode se explicar senão como lembrança de um paraíso perdido, para o qual nos torna a impelir uma infinita nostalgia, que vive a cada momento em nosso insaciável anseio de felicidade. Em última análise, o que impulsiona para frente no caminho da evolução é justamente esse anseio. Subir é árduo e o ser gostaria de se furtar a esse esforço, sendo esse o seu primeiro instinto, que lhe vem do antissistema. Mas o ser é dominado também por outro instinto, que é subir, custe o que custar. O nosso mundo vive da luta entre esses dois instintos. São muitas as resistências contra o progresso, embora não consigam detê-lo. Não resta dúvida que a evolução é realizada por obra desse impulso interior, sendo ele tão forte que chega à realização progressiva do sistema, mesmo no seio do antissistema rebelde. Podemos encontrar nisso uma nova prova em favor da teoria da queda. A evolução surge de dentro e não de fora. Trata-se de um impulso espiritual, ignorado pelo ambiente externo material. Funcionando como uma semente depositada no ser ainda involuído, esse impulso permanece latente nele, contido em seu íntimo, querendo nascer e se desenvolver, tendendo a explodir para se expandir. Essa causa é interna e produz efeitos externos. A existência consiste num caminhar do interior para o exterior, da substância para a forma. De onde provém então essa causa imponderável, de cuja latência derivam tantos efeitos reais? Como pode ela estar no seio do antissistema? A essa pergunta só se pode dar uma resposta. Essa causa é dada pela presença do sistema, que com a queda não foi destruído, mas sobreviveu no estado latente dentro do antissistema. Daí a necessidade anteposta a toda fenomenologia de nosso universo causal
da existência de outro universo espiritual, sem o qual não é possível de maneira nenhuma explicar a imensa floração que não pode ter provindo do nada, realizada pela evolução. A evolução não é uma criação a partir do nada, mas sim uma manifestação progressiva, um desenvolvimento a partir de um germe, constituído pelo sistema, que conduz tudo, como é lógico, para Deus, a causa primeira e o centro de tudo, do sistema e do antissistema. Se hoje, com a evolução, vemos o espírito desenvolver-se da matéria, vemos a consciência provir da vida, isso significa que esse princípio havia caído nas profundidades da matéria, permanecendo envolto nela, e vai agora se desenvolvendo com a evolução. As raízes e a explicação da evolução só podem ser achadas na involução e na queda. Isso não apenas para satisfazer a exigência lógica de dois períodos opostos que se equilibram, mas, sobretudo, para encontrar a causa de efeitos inexplicáveis de outro modo. Neste ponto, foi pedido outro esclarecimento. Pergunta: na passagem por involução do sistema ao antissistema e por evolução do antissistema ao sistema, quais mais exatamente as transformações que ocorrem com respeito a cada individuação do ser e às relações existentes entre elas? Deseja-se colocar mais exatamente em foco as mudanças que acontecem no processo da queda e da subida quanto ao estado orgânico e à unidade do todo. Qual foi a posição e o valor de cada individuação dentro desse estado orgânico e a sua relação com ele? Diante de tudo isso, o que é a personalidade humana e quais serão seus futuros destinos? Resposta: o primeiro dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, o mandamento fundamental que estabelece a posição de Deus, diz, abre aspas, Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. A primeira palavra é eu. A primeira coisa afirmada é o egocentrismo. A segunda palavra é sou. Com ela afirma-se a vida, porque ser é a qualidade de Deus e de tudo o que dele derivou. Portanto, a existência, antes de tudo para Deus e depois para todos os seres, fica estabelecida pelo primeiro modelo do Eu Sou. A primeira criação dos puros espíritos gerou, então, as criaturas estritamente individualizadas por suas características pessoais, tal como Deus. Somente assim torna-se possível admitir que elas tenham tais qualidades, havendo também, por exigência lógica, a necessidade de admitir a sua individuação. Essas qualidades eram liberdade, conhecimento, posição hierárquica bem definida, função individual no estado orgânico do sistema, etc. Desse modo, todos os elementos, tanto aqueles íntegros no sistema, quanto aqueles já decaídos no antissistema, permaneceram sempre individuados. Que diferença se verificou, então, entre seu estado de origem e o estado após a queda? A queda não representou uma destruição de cada uma das individuações, mas sim a destruição de seu estado orgânico de sistema, que passou ao estado desorganizado de antissistema. Já explicamos que o resultado da primeira criação
foi o estado orgânico do sistema. Foram esse estado orgânico e a ordem por ele representada que se desfizeram com a queda, conforme já vimos no capítulo 11, a visão diante da biologia. Portanto, as individuações permaneceram, mas as relações entre elas mudaram. Ao invés de colaborarem com funções coordenadas no mesmo organismo, elas isolaram seus egocentrismos, antes fundidos numa só ordem, em inúmeros egoísmos separados e rivais, que ao invés de se ajudarem, buscam se destruir mutuamente, desfazendo assim em caos toda a organicidade do sistema. A queda produziu essa posição das individuações em estado de antagonismos contrastantes, que é o estado da animalidade e da humanidade atual, explicando-nos dessa forma por que em nosso mundo ainda está em vigor a lei da luta pela vida e da seleção do mais forte. A biologia comprova a presença dessa lei, que só a teoria da queda nos explica a sua causa primeira e as razões profundas. O resultado da revolta foi desagregar e pulverizar a compacta estrutura orgânica do sistema, a qual se desfez na parte que dele quis se destacar, mas permaneceu íntegra na outra parte, não rebelde. Então, o novo estado caótico destacou-se do estado orgânico. O estado de separatismo afastou-se do estado de fusão. A partir desse momento, a atividade de cada elemento não mais se somou à do outro visando ao mesmo fim, mas procurou anular a atividade do outro, subtraindo ao invés de somar. Podemos compreender dessa forma por que o conceito da individuação assumiu no antissistema um valor completamente diferente. Ao invés de se dizer todos unidos e cada um por todos, passou-se a dizer todos divididos e cada um por si. Eis o nosso mundo. Então, em relação ao problema da individuação, o sistema significa a fusão dos egocentrismos numa mesma unidade orgânica, ao passo que o antissistema, consequência da queda, significa a fragmentação dessa união, até um estado de inimizade dos egocentrismos na mesma desordem caótica. Conclui-se daí que a queda, em sua essência, significou, na verdade, o desmoronamento das qualidades orgânicas e unitárias do sistema. O nosso eu, no seu modo de ser egoísta e dividido contra o próximo, sua forma atual, é apenas um fragmento isolado daquela unidade orgânica, pulverizada com a queda, ao passo que no seu modo de ser altruísta e colaborador de seu próximo, faz parte das primeiras reunificações coletivas que, por meio da evolução, conduzem à reconstrução do sistema. Por isso, se a involução foi um processo de destruição da organicidade, a evolução apresenta-se para nós com um novo e mais profundo significado, no sentido de constituir um processo de reconstrução da organicidade. O primeiro movimento, na descida, representa uma demolição da unidade no separatismo, da organicidade no caos. O segundo movimento, na subida, representa o processo contrário. A queda, portanto, não criou os egocentrismos, mas apenas o egoísmo, que os afastou uns dos outros como inimigos. O egocentrismo unitário de Deus, em torno do qual haviam se coordenado todos os outros egocentrismos no sistema, foi substituído, com a queda, por uma pulverização de egocentrismos separados,
cada um tornando-se centro de si mesmo. Assim, a direção passou do único centro, Deus, a uma multidão amorfa e desorganizada. Somente o método unitário pode ser capaz de dirigir um organismo. O método separatista só pode gerar a própria desordem. Isso nos mostra que o método perfeito de governo seria aquele realizado por Deus no sistema. Mas na Terra não existem chefes políticos que possam ter as qualidades de Deus, nem súditos com as qualidades dos espíritos perfeitos. Antes que da forma e do sistema de escolha, o valor de um governo depende da qualidade pessoal dos chefes e dos súditos. Dessa maneira, podemos agora conceber a queda como um processo de desorganização e a evolução como um processo de reorganização. Trata-se verdadeiramente do desmoronamento de um edifício, do qual só resta um amontoado de destroços, os elementos componentes. Trata-se mais exatamente do desmoronamento de apenas uma parte do edifício, tendo o restante permanecido intacto. A parte que permaneceu intacta representa o modelo de acordo com o qual deve ser reconstruída a parte desmoronada. Representa o projeto feito por Deus na sua primeira construção, ao qual devem agora obedecer os operários da reconstrução. Esse projeto vai sendo aos poucos, lentamente, realizado com a evolução, da qual representa o quadro final. A evolução é um tornar-se porque deve caminhar para atingir esse ponto. Os dois edifícios estão lado a lado, e o novo deve se reunir ao velho para compor no fim um só edifício. Dos dois, um está de pé e o outro está desmoronado, mas unidos pelo mesmo plano construtivo, ambos repousam sobre os mesmos alicerces e são regidos pela mesma lei. Na parte remanescente, íntegra, existe a mesma febre de trabalho de reconstrução que há na parte dos escombros e dos operários afadigados, pobres e ignorantes decaídos, que são guiados e ajudados no duro caminho da evolução. Os irmãos que permaneceram puros e sábios ajudam os irmãos maculados e cegos. São todos irmãos porque são filhos do mesmo Pai, nascidos juntos no terceiro momento da Trindade, na primeira criação. O que mais interessa a nós, humanos, habitantes do antissistema, empenhados no trabalho de reconstrução do sistema, é examinar esse processo evolutivo dentro do qual estamos. Observamos o desmoronamento em relação ao estado orgânico original para ver o que ocorreu a cada uma das individuações. Ainda em relação a tudo isso, observamos agora o processo inverso da reconstrução. Poderemos responder assim à última parte da pergunta, que se refere ao futuro da personalidade humana. Como vai sendo reconstruído o universo? A queda produziu uma separação entre os elementos componentes. Os tijolos que compunham o edifício estão todos espalhados pelo chão. A reconstrução é feita recolocando-os juntos e em seus lugares. É isso precisamente o que de fato está ocorrendo. Pela lei das unidades coletivas, o nosso universo está se recompondo em agregações cada vez mais vastas e complexas, cada vez mais próximas ao modelo do sistema. A evolução manifesta uma tendência para a unificação.
da sua posição atual na evolução, o homem pode ver, ao olhar para trás, um trecho do caminho já percorrido. Com os elementos ainda não descobertos que compõem o núcleo do átomo, a evolução já reconstruiu essa primeira unidade. Unindo o núcleo com outros elementos, construiu o átomo, que já é um pequeno sistema. A evolução chegou assim ao estado da matéria como a conhecemos. Depois, com os átomos, construiu as moléculas. Com as moléculas, as células. Com as células, os tecidos e órgãos, aperfeiçoando-os até produzir as células nervosas e cerebrais, já próximas ao espírito, aptas a dirigirem os mais complexos organismos da vida. Com isto, foi passando do estado inorgânico à vida, do organismo unicelular a organismos cada vez mais complexos, do vegetal ao animal, subindo sempre até o homem, enriquecendo-se com funções cada vez mais complexas, até chegar às espirituais. Mas o caminho não termina aí. Os seres humanos, constituídos de organismos tão complexos, não vivem sós, e assim vão se unindo em grupos cada vez mais vastos. Primeiro a família, depois as castas, as cidades, os partidos políticos, as religiões, depois as nações ou povos, a sociedade, a humanidade e, enfim, a humanidade de humanidades. Dessa forma, a reconstrução se opera por graus, através da unificação. E tanto mais adiantada será a evolução, quanto mais tiver conseguido unificar princípios elementares, coordenando-os organicamente. O homem chegou hoje, socialmente, apenas até certo grau de reunificação, mas prosseguindo nessa estrada, podemos antever os futuros aspectos da personalidade humana. Eles estão todos contidos neste processo de contínua reunificação. Os povos se unirão política e economicamente, as religiões se unirão espiritualmente, desaparecendo pouco a pouco tudo que divide para ceder lugar a tudo que unifica. Quando todo o universo estiver reunificado num só organismo e todos os seres colaborarem por livre adesão em função de um centro único, Deus, então o sistema estará todo reconstruído, ficando definitivamente concluída a grande aventura da queda. Quais transformações a personalidade humana sofrerá, então, no futuro, com a evolução? Como já dissemos no capítulo 11, A Visão Diante da Biologia, este processo de reunificação não é estéril. A cada unificação, acrescenta-se um valor maior do que a soma de todos os componentes. Há mais ainda, porém. O estado orgânico, como tal, não só potencializa, por sua organicidade, a unificação além do seu valor somado, como também potencializa cada um dos elementos componentes além de seu valor natural. Cada um deles acha-se potencializado pelo fato de fazer parte de um grupo muito mais poderoso do que o indivíduo sozinho. Um homem é mais forte e seguro quando está em seu grupo ou exército ou nação. Explica-se dessa maneira o espírito gregário, comum também nos animais. Agora podemos compreender que o tipo de personalidade humana existente em nosso plano atual de evolução deve ser considerado não só em relação ao seu grau de desenvolvimento alcançado, mas também em relação ao grau de organicidade da unidade coletiva da qual faz parte.
Conclui-se daí que as personalidades humanas não chegarão em sua forma atual aos estados de unificações maiores em que se fundirão no futuro, mas serão completamente diferentes do que são hoje. Serão algo inimaginável, sobretudo quando nossa personalidade finalmente chegar ao término de sua longa viagem de volta a Deus. Além disso, podemos compreender bem a razão pela qual o tipo atual, tão imerso ainda no antissistema devido ao seu egoísmo, não poderá, em absoluto, reentrar e voltar a fazer parte do sistema enquanto permanecer tal como é. Mas, à medida que todas as criaturas do universo forem se irmanando novamente num todo orgânico, aproximando-se de seu estado anterior no sistema, cada vez mais irá emergindo das profundidades da matéria o eu espiritual, que representa a criatura da primeira criação. Ao subir, a personalidade transforma-se, porque a evolução vai da matéria ao espírito. Assim, o espírito, que é constituído de forças individualizadas por vibração, comprimento de onda e frequência, forma um organismo que é atualmente revestido de matéria, mas que no futuro, com a evolução, será revestido apenas de energia, até abandonar também essa sua forma e permanecer em sua nudez de pensamento puro. Trata-se de transformações profundas que mudarão totalmente o nosso atual modo de conceber. No presente estado, por exemplo, a proximidade de dois seres, quando revestidos de um corpo na matéria, é dada pela dimensão espacial própria da matéria. Mas para os espíritos revestidos apenas de energia, não é a proximidade espacial que os aproxima, mas sim a afinidade de vibrações, tipo de forças, comprimento de onda e frequência. Então, pode acontecer que no plano da matéria encontrem-se aproximadíssimos, no sentido espacial, seres que, por sua natureza espiritual, estão afastadíssimos uns dos outros, e vice-versa. Além disso, pode acontecer que dois ou mais espíritos situados fora da matéria também consigam, ao atingirem uma identidade de vibração e de tipos, a fusão numa única personalidade. Diga-se o mesmo e mais ainda quando se trata de personalidades individualizadas apenas pelo pensamento. Ora, a evolução conduz à harmonização entre os vários seres, em vista de sua tendência à fusão em unidades coletivas cada vez mais vastas e orgânicas. Por isso, quanto mais se sobe, tanto mais os espíritos tendem a se fundir numa vibração em uníssono, na qual passam a existir como se fossem uma só entidade. E isto até o ponto máximo, no qual todos os espíritos criados por Deus tenham se reunificado num só modo de existir, feito de pensamento puro, que é o pensamento de Deus. Podemos imaginar o sistema como um estado em que todos os seres sentem, pensam e existem perfeitamente, em uníssono, formando uma união num só ser. Assim é o sistema. Essa unidade constitui o terceiro aspecto ou momento do tudo uno Deus, que chamamos de Filho e que após a sua multiplicação interior num ilimitado número de seres, continuou dessa forma perfeitamente uno. Podemos, por isso, compreender o significado da expressão, abre aspas, Deus reabsorverá em si todas as criaturas, fecha aspas,
e como isso será possível quando todas as criaturas tiverem regressado ao sistema, sintonizando-se com ele. No plano espiritual, a unificação é alcançada por esse estado de sintonia ou harmonização completa. Ela exprime a identificação da própria vontade com a lei e a vontade de Deus, o que significa viver a vida de Deus, pensar com o pensamento de Deus. Este é o estado de perfeição original do sistema e será o estado final de regresso a ele. Nesse estado, o separatismo é totalmente destruído e a reunificação realiza-se, pois o ser atingiu a perfeita identidade com o pensamento e a vontade de Deus. Nisso consiste a reunificação final do todo, o regresso à sua originária unidade, ao estado orgânico do sistema de suprema sintonia, no qual todos os seres vivem abraçados, harmonizados na mesma vibração e orientados para Deus pelo mesmo amor. Esta é a suprema orquestração musical do sistema. Eis os futuros destinos da personalidade humana, grande destino que se realizará através de profundas transformações, realizadas por dois caminhos: o processo de reunificação pela lei das unidades coletivas e o processo de espiritualização pela evolução da matéria ao espírito. Mas também podemos observar os destinos da personalidade em relação a um futuro mais próximo e imediato, deduzindo do estudo destas páginas a respeito dos problemas máximos, as consequências práticas, morais e sociais aplicáveis ao nosso mundo. Para tanto, voltamos a nos referir à lei das unidades coletivas. Nesse caso mais próximo e particular, aplica-se também o princípio da realização da evolução através da fusão orgânica. Por isso, o Evangelho, ao nos querer irmanar com sua máxima fundamental, abre aspas, ama a teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas, demonstra ter um significado muito mais profundo e vital, e não apenas religioso, filosófico ou sentimental. O Evangelho tem um sentido biológico e representa o caminho que a evolução deve seguir na humanidade, tendo um valor universal porque dá uma direção ao desenvolvimento da vida. O Evangelho é uma norma prática, guiando o homem em sua ascensão para a reconstrução do sistema. Esse é o fato que torna o Evangelho atual para nós humanos como uma norma de evolução em todos os campos, em todo o planeta, e que nos explica racionalmente as profundas razões daquela sua linguagem de amor, que não exprime apenas sentimentalismo, mas se justifica com lógica férrea, imposta por um plano exato, segundo o qual a reconstrução deve ser realizada. As consequências de tudo isso são importantes. Renunciar ao próprio egoísmo para colaborar com o seu semelhante é uma regra não apenas de conduta evangélica, mas também de progresso social. É uma lei de evolução da vida para todos, seja qual for a religião ou a filosofia. Da mesma forma, todo homem que não colabora fraternalmente, mas agride para explorar, é um involuído, atrasado na evolução, estando mais próximo do animal. Tanto em nosso mundo social como no mundo animal, as leis biológicas dão a vitória ao mais forte. Esse método de seleção, ainda em vigor também em nosso ambiente humano, demonstra o estado ainda involuído e animalesco do homem.
Quem esmaga e explora o próximo, acreditando com isso vencer e ter valor, é um selvagem que deve ser expulso de uma sociedade civilizada e certamente será expulso no futuro, porque representará o que representa o criminoso na sociedade atual. Assim também serão consideradas todas as organizações baseadas na força, pois este é o método do antissistema e não aquele do sistema, para onde devemos caminhar. O futuro da evolução reside na compreensão recíproca, na reconstrução da unidade quebrada, na reabsorção e anulação do separatismo, principais qualidades do antissistema, substituindo-as pela compreensão e colaboração, principais qualidades do sistema. É preciso substituir o caos pela ordem, a revolta pela disciplina, a prepotência pela bondade e justiça, a guerra pela colaboração. O progresso consiste em suprimir tudo o que divide, em harmonizar-se até a unificação. A maior parte das dores que afligem a humanidade resulta desse estado de inimizade de todos contra todos, e as dores não poderão cessar enquanto não terminar essa inimizade. Não se pode reconstruir o edifício desmoronado senão reunificando o separatismo no qual ele ruiu. É indispensável que todas as qualidades do antissistema, adquiridas com a queda, sejam corrigidas através do desenvolvimento das qualidades do sistema, estado perdido que precisa ser reconquistado. É necessário subir do inferno, onde a discórdia cria a infelicidade, ao paraíso, onde a concórdia cria a felicidade. Essa concordância dos princípios expostos neste volume com a realidade dos fatos de nossa vida nos oferece mais uma prova, confirmando a teoria da queda. A cada momento, o homem está repetindo os motivos da revolta. Por causa da sua vontade de persistir no erro, ele continua semeando dores, que são tanto mais duras quanto mais ele quiser viver embaixo, próximo do antissistema. A evolução é substancialmente um problema de felicidade. Só poderemos alcançá-la na medida em que nos aproximarmos cada vez mais da ordem do sistema. Harmonizar-se, como aconselha o Evangelho, é problema não apenas de bondade ou renúncia, mas também de inteligência e utilidade. O homem não quer viver o Evangelho porque ainda é um selvagem tremendamente ignorante das leis da vida, desconhecendo o modo para atingir a felicidade. Nossa sociedade humana é um corpo onde cada célula é inimiga da outra, com prejuízo para todas. Trata-se de uma sociedade que se mantém não pelo princípio da colaboração celular, que vigora no corpo humano em estado de saúde, mas sim pelo princípio anárquico, que vigora no câncer. Por isso, os nossos males são até poucos em relação ao que merecemos, e ainda teremos de sofrer muito mais até aprendermos. Para que serviria a dor se não fosse útil para ensinar? Trata-se de leis férreas, das quais não podemos escapar. Rebelar-se ainda mais piora a situação, como nos prova a lógica de todo o processo. A estupidez humana é grande, mas é produzida pela ignorância, resultado merecido da rebelião e da queda. E nada melhor para despertar a inteligência do que o sofrimento merecido, como efeito daquela ignorância também merecida. Como se pode obrigar um ser que deve ficar livre
a compreender em seu próprio benefício. Como se pode, respeitando a sua liberdade, induzi-lo a se recompor no caminho certo, senão o fazendo encontrar-se atravancado de dores no seu caminho errado, para ele compreender seus erros e as suas tristes consequências? Para o homem atual, portanto, só existe um remédio capaz de curá-lo: o sofrimento. O homem é livre para sofrer o quanto quiser, mas esse mal é um remédio salutar e o fará sofrer tanto que ele acabará aprendendo. Não se pode subir descendo, não se pode melhorar piorando, não se pode escapar à lei forçando sua porta. O homem tem de compreender que é errado o sentido de crescimento como eu isolado, pois isso significa um crescimento invertido na direção da revolta e do antissistema, que só pode trazer separação e destruição. Significa um crescimento que não sobe, mas sim que desce. Agindo assim, o ser pensa ganhar, mas perde. Tudo está construído de tal modo que o crescimento não se pode realizar isoladamente. O egoísmo pode conseguir, como débito, resultados imediatos à mão. Por isso, os míopes creem neles. Mas depois tudo se paga, e a vantagem do momento é muito cara, pois não permite enxergar os resultados longínquos e maiores, que chegam fatalmente porque são calculados pela sabedoria da lei. O problema consiste em ter consciência do funcionamento inviolável da lei e, portanto, saber confiar nela ao invés de nas próprias forças, fracas e enganosas. O egoísmo é um impulso isolado do antissistema, com raio de ação limitado, além do qual torna-se antivital. O homem existe e só pode existir dentro da lei. Se quiser existir, mesmo rebelando-se, só tem o caminho da evolução para regressar ao sistema. O ser pode permanecer rebelde o quanto quiser, no entanto, só conseguirá o próprio prejuízo com isso. A revolta contra Deus jamais poderá ser vitoriosa, pois só produzirá erros que depois será preciso pagar. Antes de concluir este capítulo, respondamos a outras perguntas decorrentes da precedente. Pergunta: a queda foi rápida ou lenta? Resposta: o fenômeno da queda não pode ser medido com o nosso tempo. Trata-se também de um desmoronamento de dimensões, e a dimensão tempo, sendo apenas uma das dimensões atravessadas na queda, desaparece no processo oposto de evolução após a superação da fase energia, da qual ele é a própria dimensão. Mas, entendendo o tempo em sentido mais vasto, ou seja, como ritmo do tornar-se ou velocidade do transformismo, poderemos dizer que, mesmo atravessando em sentido inverso os estágios a serem mais tarde percorridos na evolução, a queda foi rápida, de forma semelhante ao desmoronamento de uma casa sem alicerces. A lógica nos mostra isso. Os estágios da subida foram certamente atravessados na descida, porque se eles ligam o sistema ao antissistema na direção da queda, devem também ligar o antissistema ao sistema na direção do regresso. Eles não foram atravessados na forma lenta em que os vivemos, mas certamente o foram em sua substância, porque a ponte de passagem entre os dois polos, tanto na ida como na volta, só pode ser uma.
Tratava-se de uma fulminante desintegração atômica em cadeia, na qual não há como despertar, aprender e reconstruir, como o ser viveria mais tarde de forma gradativa. O lento processo atual de experimentação e assimilação não tinha razão de existir. A queda foi como uma explosão em que a unidade se pulverizou. Também em nosso mundo, tudo o que é recomposição e conquista é lento e árduo, trabalhoso como toda reconstrução confiada às forças do operário. Concluindo, o fenômeno da involução nos apareceu na visão como um acontecimento rápido. Mas nesta resposta, quisemos justificar essa afirmação com argumentos lógicos e racionais. Pergunta: qual foi o número de elementos rebeldes expulsos e quantos permaneceram obedientes no sistema? Resposta: o conceito de número, estando ligado ao de medida e, portanto, de limite, não pode existir senão no relativo e no finito, ou seja, no antissistema. No sistema, situado no polo oposto, tudo deve ser exatamente ao contrário do antissistema. Tudo deve, portanto, ser inumerável, além de toda e qualquer medida, de todo limite. Já explicamos que podemos imaginar o sistema invertendo as nossas qualidades de antissistema. Portanto, não podemos procurar compreender o sistema com os nossos conceitos de numeração e medidas quantitativas, com as quais julgamos o nosso mundo. Vivemos fechados dentro dos limites de nosso concebível. Podemos procurar construir para nós uma imagem do absoluto, mas ele, para quem está situado no relativo, permanecerá sempre substancialmente um inconcebível. Como superar, então, de repente, a nossa psicologia do finito, filha de nosso ambiente material, e entrar na psicologia oposta, do infinito, onde desaparece completamente tudo o que para nós constitui o mais real e adequado ponto de referência? No sistema, não se pode introduzir o conceito de número, medida ou limite. Qualquer conceito dessa natureza seria uma tentativa de reduzir o infinito ao finito, o sistema ao antissistema. Não há número para enumerar, nem medida para medir o infinito. No sistema, a concepção deve ser toda exclusivamente em termos de infinito. Poderemos imaginá-lo como algo além de todas as nossas possibilidades de pensar e compreender. Não podemos compreender o absurdo de querer dar uma medida ao infinito, que consiste justamente na ausência de qualquer medida. Pergunta: o sistema sofreu prejuízo com a fuga de seus elementos? Quem desempenhou a função daqueles que com a queda vieram a faltar no sistema? Se na hierarquia das funções a ausência de alguns elementos devia trazer desequilíbrio, perturbando a ordem geral e também as funções de outros elementos, teriam então a ordem e a perfeição de todo o sistema ficado alteradas? Resposta: se a criatura tivesse o poder de alterar não apenas a sua própria posição, mas também o próprio sistema, ela teria em mãos o poder de um antideus, capaz de prejudicar a obra divina. É absurdo admitir que Deus houvesse introduzido no sistema perfeito, saído de suas mãos, uma possibilidade tão desastrosa. Admitindo logicamente a impossibilidade do sistema ressentir-se de qualquer prejuízo com a queda,
Focalizemos então a nossa observação para ver o que ocorreu no sistema depois da expulsão dos elementos rebeldes. Temos nos preocupado sempre em ver o que ocorreu a eles, deixando de olhar o que permaneceu depois de sua saída. Utilizemos as argumentações da resposta precedente. Sendo infinito o número de componentes do sistema, nele sempre permaneceria, por maior que fosse o número dos rebeldes, um número infinito de elementos. Nossas medidas, definidas quantitativamente, não podem esgotar uma entidade de natureza diferente, como é o infinito, que permanece inesgotável, seja qual for a quantidade finita que lhe seja subtraída. Por isso, o sistema permaneceu íntegro, tal como era antes. O conceito de numerabilidade e de medida nasceu, ao invés, no lado dos rebeldes, que, em razão de sua divisão, tornaram-se apenas uma parte, não podendo, portanto, existir no todo infinito. Tão logo aconteceu o afastamento, surgiram imediatamente, na zona separada, os conceitos próprios do antissistema, neste caso, os de medida e numerabilidade. Nesse sentido, é concebível uma quantificação das criaturas rebeldes, ao menos enquanto permanecem no antissistema, porque somente aí, fora do sistema, é possível o conceito de uma quantidade mensurável. Mas aqui surge outra dificuldade. Que tipo de unidades queremos contar? Pela lei das unidades coletivas, as individuações do ser são diferentes em relação ao plano de evolução por elas atravessado. Também já vimos como se realiza a subida por meio de agrupamentos progressivos e cada vez maiores dos fragmentos da unidade, pulverizada com a queda até seus últimos elementos. Para se poder chegar a uma contagem, seria preciso fazê-la sempre em relação ao grau de evolução atingido pelos elementos enumeráveis. Só podemos dizer que seu número, por causa do processo de reunificação ao qual estão sujeitos com a subida, vai sempre diminuindo, uma vez que a evolução leva da multiplicidade à unidade do sistema. Mas quem quiser ter uma ideia do número, poderia contar a quantidade de elementos componentes do antissistema, por exemplo, no plano representado pela matéria, experimentando contar o número dos elementos componentes dos átomos existentes em todo o universo. Vemos então que, se não encontramos o infinito, porque nos achamos no antissistema, encontramos, no entanto, sempre quantidades imensuráveis, praticamente equivalentes ao infinito. Com isso, melhoramos a resposta à pergunta precedente. Voltemos a observar o sistema. Sua estrutura é hierárquica, formando um organismo feito de funções diferentes e especializadas, e não um todo homogêneo constituído de elementos equivalentes. Portanto, a falta de alguns elementos não pode perturbar o funcionamento de todo o organismo. Tudo isso é verdade. Mas é verdade também que qualquer nível, plano ou divisão da hierarquia é organizado e cada função é desempenhada por elementos sintonizados, unificados por terem o mesmo tipo de vibrações, sendo, portanto, equivalentes. Desses elementos, portanto, permaneceram no sistema o quanto era suficiente para seu funcionamento, que continuou regular como antes. Não se corromperam classes inteiras, mas apenas alguns dos seus elementos,
permanecendo íntegras as classes, o grupo e o plano em seu conjunto. Sendo infinito o número de elementos do sistema, a perda de alguns não pode alterar nada. A perda de uma parte pode subtrair um número finito, mas não um número infinito. É inútil querer subtrair do infinito. Não se podem fazer operações aritméticas entre entidades de natureza diferente. O conceito de infinito é completamente diferente daqueles de indefinido, inumerável e imensurável, com os quais é confundido muitas vezes. Independentemente do seu tamanho, uma quantidade finita jamais poderá exaurir o infinito, que só poderá sentir qualquer subtração quando dele se subtrair outro infinito. Podemos dizer, expressando-nos matematicamente, que infinito mais ou menos uma quantidade finita é igual a infinito. Isso significa que o infinito, seja qual for o número finito a ele acrescentado ou dele subtraído, permanece infinito. Assim, qualquer que tenha sido o número de elementos expulsos do sistema, lá permaneceu um número infinito. O sistema é de natureza diferente do antissistema. O absoluto imensurável permanece invulnerável, porque está além das quantidades mensuráveis que constituem o relativo. O sistema, apesar da subtração dos rebeldes, continuou completo, funcionando perfeitamente. Só houve prejuízo para os elementos que se afastaram e, assim, acharam-se abandonados a si mesmos, à mercê da própria lei, então inventada para substituir a lei de Deus. A vulnerabilidade não é uma qualidade do sistema, do absoluto, de Deus. Ela só apareceu quando os seres se afastaram de tudo isto, para entrar na posição oposta do antissistema. Surgiu tão logo as criaturas saíram da ordem, da hierarquia e do estado orgânico, que constituíam sua saúde e sua força. O prejuízo não foi para o sistema, mas sim todo para o antissistema. Quem terminou por se encontrar defeituoso e fora do lugar foi o antissistema, que se inverteu em negativo e, portanto, para sobreviver, foi forçado a existir apenas na condição de transformismo evolutivo. Ora, se ele quiser continuar a viver, só lhe resta subir ao estado de sistema, tornando positivo tudo que é negativo, o que significa autodestruir-se como antissistema. Poder existir somente na forma de transformismo evolutivo significa só poder existir destruindo tudo o que constituiu revolta, para reconstruir-se em tudo o que constitui obediência a Deus, centro permanente e chefe de tudo. Final do capítulo 15.